Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leitoras falam pra gente que Deus quer um compromisso conosco, né? A maneira que Ele escolheu e quis para se relacionar com o seu povo foi por meio de alianças, né? E o fundamento de uma aliança é o compromisso. Então, que nós entremos, né? Lembrando e reassumindo os nossos compromissos batismais, fundamentos da nossa relação e aliança com Deus na igreja. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 1 a 15, depois o versículo 60 a 63. Ezequiel, capítulo 16, versículo 1 a 15, depois o versículo 60 a 63. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti, antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada de teu sangue, e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. E te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendei-te nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e bordadura. E nutriste-te de flor e de farinha, de mel e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, prostituíste-te a tudo que passava para ser sua. Contudo, eu me lembrei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tais darei por filhas, mas não por teu concerto, porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, o profeta Ezequiel. A primeira leitura aqui fala justamente, né,
falam sobre essa aliança, né, com Deus, as mentiras, né, a mentira e as abominações de Jerusalém, né. O profeta põe toda a ênfase, né, na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, na fidelidade. E essa aliança lembra essa aliança, né, e lembra também as condições pobres e humildes nas quais se encontrava Israel quando Deus a escolheu, né, porque assim quis, né, para estabelecer com ele uma aliança esponsal, né? Lembra as infidelidades do povo, a aliança estabelecida, né, e a sua ingratidão, a ingratidão do povo a Deus pelos benefícios recebidos. Lembra a indefectível fidelidade de Deus a essa aliança, né, prometendo ainda conduzir o povo à fidelidade. Então, essa promessa Deus realizou unindo-se esponsalmente ao seu povo na encarnação, né? Então, que a gente realmente possa, né, ao contrário, né, de Jerusalém, como a gente viu aqui que Jerusalém, né, foi exposta aqui, né, as abominações, né? Foi falado aqui, né, sobre tudo o que acontece, né, com Jerusalém aqui, né, e que a gente possa, né, ao contrário, né, ouvir a palavra de Deus, né, e acolher, né, com alegria, né, sermos fiéis à aliança de Deus conosco, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Então chegaram ao pé de Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher os fez. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Então, a natureza divina, né, assume e se une à natureza humana, né, é realizada, né, uma aliança indissolúvel e irrevogável. Cristo e o seu povo, né, isto é a igreja, né, é a realidade sólida, né, permanente e eterna dessa aliança. Então, assim, o matrimônio entre um homem e uma mulher, né, na igreja se torna uma manifestação viva dessa realidade, né? O matrimônio entre o casal, né, torna-se isso, né? Então, por quê? Porque se trata de uma união, né, e comunhão de vidas em que cada parte é apenas isso, uma parte, enquanto a realidade completa, né, é a união assumida em um compromisso permanente e estável em Deus, né? Então, logo, o que Deus uniu, o homem não separe. É isso que Jesus quer dizer para a gente hoje no Evangelho, tá certo? Então, que nós realmente sejamos fiéis sempre à sua aliança, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.